A gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na presença de um Deus vivo e soberano, em um culto de ensinamento da palavra, em um culto doutrinário. E nós estamos aqui com uma palavra que dera da parte de Deus ao meu e ao teu coração. Aleluia. E eu convido a todos a acompanhar a meditação na palavra. Está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Nós vamos falar da terceira carta escrita por Paulo à igreja de Pérgamo, da parte de Deus para o anjo da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, se possível, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a meditação da palavra. Há poder dessa palavra para mudar a nossa vida, há poder dessa palavra para mudar o nosso caráter, as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos, para nos converter a Cristo Jesus e nos dar caminho à salvação pela tua graça e amor. Amém? Amém. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Amém? Amém. Versículo 12 diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu o que comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós temos por conhecimento que o livro do Apocalipse, revelado por Cristo Jesus ao último dos apóstolos, ao último dos 12 que ainda estava vivo, João. A Bíblia fala que o apóstolo João, perseguido em todo o seu ministério, estava aprisionado ou preso numa ilha por nome Patmos. Era uma ilha onde as pessoas eram lançadas verdadeiramente para serem esquecidas. Era uma ilha onde as pessoas eram lançadas e não tinham perspectivas de sair de lá. Era uma ilha prisional, mas que levava o homem à morte. Nós sabemos que lá dessa ilha, Deus se revela ao apóstolo João. Ele mostra a revelação do Apocalipse. Nós entendemos e conhecemos o contexto. E nessa revelação fala sobre os 7 tempos das igrejas sobre a face da terra. Hoje nós vamos meditar no terceiro tempo revelado a João, a referente à igreja de Pérgamo. 7 igrejas da Ásia Menor que receberam 7 cartas que representam os 7 tempos da igreja sobre a face da terra. Amém? Aleluia, amém. Pastor, e por que o Senhor escolheu o tema da igreja de Pérgamo? Olha, eu acho que a igreja de Pérgamo hoje é uma representação muito, muito, muito forte aos dias atuais. Sabemos que vivemos o último tempo da igreja sobre a face da terra. Estamos muito, muito, muito próximo da vinda de Cristo Jesus. Nós sabemos que a igreja de Laodiceia é a representação da igreja dos últimos tempos, que é a igreja que vivemos os dias atuais. Amém? Amém.
a igreja de Laodiceia, ela é a 7ª carta escrita por Paulo. Está no capítulo 3, a partir do versículo 14. Mas hoje Deus colocou no meu coração o desejo de falar não sobre a igreja de Laodiceia, mas sobre a igreja de Pérgamo, que se encaixa ou se modela no mundo espiritual ao qual o Espírito Santo nos revela a entender hoje. Amém? Aleluia. A leitura nos ensina, no versículo 12 da leitura oficial, que uma carta chega ao anjo da igreja, ou ao pastor daquela igreja, naquela cidade chamada Pérgamo. Aquela carta, ela era a representação dos olhos de Deus acompanhando todo o trajeto espiritual daquela igreja, acompanhando o percurso dos seus filhos, dos fiéis, sabendo o que eles estão vivendo, passando e como eles estão dentro de uma cidade que espiritualmente, verdadeiramente, era a casa de Satanás. Meu Deus. Era um refúgio espiritual maligno. Nós sabemos que aquela igreja foi plantada no terreno do inimigo. Para você entender um pouquinho, a Bíblia fala que o próprio Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. O versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz o que tem a espada aguda de 2 fios. Para nós lembrarmos o que representa a espada aguda de 2 fios, vamos lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quando nós vemos a representação ou a apresentação de Jesus, ao se mostrar ao pastor daquela igreja, dá para se entender a autoridade de quem tem a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é a representação viva da palavra de Deus. É a representação viva das falas do próprio Cristo. E o versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das junturas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, é forte. Se nós pararmos para pensar quem é que tinha aquela espada e o poder daquela espada, nós entendemos que o próprio Deus, ele se apresenta com a autoridade devida. A minha palavra, a minha presença, a minha representação, a minha identidade é saber, conhecer e entender. Porque eu sei aonde vai a minha palavra, eu sei até onde penetra a minha palavra, eu sei a eficácia da minha palavra e não há engano em minha palavra. Eu consigo discernir os pensamentos e os sentimentos do teu coração. Eita Jesus. Quando nós ouvimos, quando nós paramos para entender o poder dessas palavras ou dessa apresentação, para muitos isso deve doer, porque muitos vivem uma vida de hipocrisia, como um ator que se mostra com sorrisos, se mostra com uma boa atuação, se mostra com um belo script, mas não vive e não pratica e não é a representação daquilo que expõe. O íntimo do coração é outro, o íntimo dos pensamentos e sentimentos é outro, mas somente o Deus Todo-Poderoso tem o poder com a tua palavra de penetrar em juntas e medulas. Aleluia. E essa palavra é poderosa para discernir, para entender, para como um livro aberto, para ler os teus pensamentos e sentimentos no íntimo do teu coração. O próprio Deus explica. Aleluia. Você não passa desapercebido aos meus olhos. O próprio Deus fala para aquela igreja: eu conheço tudo a respeito de vocês. O próprio Deus dispõe: nada do que vocês vivem ou praticam ou sentem ou nada do que acontece com vocês escapa aos meus olhos. Meu Deus. Quando nós paramos para entender que nós servimos a um Deus onipotente, onipresente e onisciente, podemos captar
um pouquinho mais sobre essa apresentação. Isso diz aquele que tem a espada de dois gumes, a autoridade sobre a igreja. Aleluia. O pastor, eu imagino o pastor daquela igreja. Porque quando o homem é fiel a Deus, Aleluia. quando o homem vive a santidade da palavra, quando o homem se afasta do que o mundo lhe oferece para gerar pecado, e o homem vive em busca de lutar contra os seus desejos carnais e buscar a santidade, a obediência, a fidelidade, ao ouvir uma apresentação dessa, ele glorifica a Deus. Eita, papaizinho. Ele exalta o nome santo do Senhor. É verdade. Ele bendiz o nome santo do Senhor. E se nós pararmos para entender, nós vamos Olha só disso. nós vamos ver que essa igreja, a igreja de Pérgamo, realmente era uma igreja diferente. Por quê, pastor? Porque o Senhor a conhecia os seus feitos, suas obras, conhecia onde estava a sua fé, conhecia que nada abalava a fé. Eles não negaram o nome do Senhor, mesmo em situações de opressões, mas ao mesmo tempo eles aceitavam algumas coisas malignas dentro da igreja. Meu Deus. Pessoas que não negam a fé, mas estão aceitando algumas heresias. Pessoas que não negam Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo estão dando legalidade para o mundanismo ou o paganismo fazer parte da sua vida espiritual. Meu Deus. Vamos entender o que diz a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 13 de Apocalipse 2. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Meu Deus. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Olha aí. Vamos entender quando ele fala, eu sei aonde habitas. Porque o Senhor conhecia os seus fiéis, conhecia aquela igreja, conhecia aquele pastor, como ele conhece a sua vida, como ele entende a sua vida, como ele conhece o seu ministério, como ele conhece o seu pastor. Verdade. Aleluia. As obras, os feitos são acompanhados por Deus, mas o local onde habita, ou a igreja que estava entronizada ou fixada numa cidade maligna, perversa, Pérgamo. Mas o que era Pérgamo, pastor? Porque o que tem de tão importante na cidade de Pérgamo? Qual é a apresentação que Jesus fala sobre o trono de Satanás? O local onde habita o próprio Satanás. Meu Deus. A cidade de Pérgamo, antes de Cristo Jesus, ela foi a capital da Ásia por mais de 400 anos. Não era uma cidade qualquer. Era uma cidade afamada, era uma cidade rica em cultura e em poder financeiro e político. A cidade de Pérgamo, ela foi, a partir do ano 29 antes de Cristo, ela foi sitiada pelos romanos. Ela foi sitiada. E nós vemos que quando há o poder romano dominando a cidade, o imperialismo do romano dominando a cidade, muda alguns contextos. Foi feito em Pérgamo uma das maiores bibliotecas que existiam. Era a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200.000 livros ou exemplares em rolos. Por isso veio o nome Pergaminho, em homenagem à igreja, em homenagem à cidade de Pérgamo. Então nós vemos que os rolos classificados por pergaminhos foi intitulado em homenagem à cidade de Pérgamo. Aquela cidade não tinha só uma das maiores bibliotecas do mundo, era tida como uma cidade politicamente, eticamente, socialmente e intelectualmente uma das maiores do local. Muitos estudiosos faziam parte daquela biblioteca. Era fonte de conhecimento. Gregos foram formados, muitos políticos, muitos homens importantes, poetas, muitas pessoas viviam e conheciam sobre base daquela grande biblioteca. Meu Deus. A cidade de Pérgamo também era conhecida como ter a maior escola de medicina do mundo naquela época. Pessoas vinham de todas as regiões do mundo para estudar medicina em Pérgamo. Pessoas adoecidas com doenças graves, severas, eram levadas justamente à cidade de Pérgamo, porque tinha a maior instituição
da medicina da época da cidade de Pérgamo. Nós vemos que a cidade de Pérgamo não era uma cidade qualquer, era uma cidade rica, poderosa, afamada, de pessoas cultas. Aleluia. De pessoas cultas. E em meio a todo esse glamour e toda essa política, em 313 depois de Cristo, funda-se ou inicia-se o catolicismo. As religiões começam a se misturar. Os cultos pagãos começam a se misturar. A cidade de Pérgamo já tinha a fama de cultuar a muitos e muitos deuses, a muitas e muitas entidades. Era comum ao amanhecer naquela cidade, ao arraiar do sol, você ver fumaças de incensos, de oferendas, de holocaustos, a centenas ou a dezenas de centenas de deuses estranhos que estavam recebendo as suas oferendas. Meu Deus. Então era comum o paganismo, era comum o culto a centenas de deuses. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Meu Deus. Mas, entenda, quando fala-se em trono de Satanás, foi feito ali um trono a um deus chamado Zeus, que era considerado o deus dos deuses para eles. Aquele trono foi intitulado como um trono maligno, um trono onde o próprio diabo, o próprio Satanás habitava, persuadia naquele ambiente daquela cidade. Aquele trono se tornou tão espiritualmente tão rico para a cultura espiritual que na Segunda Guerra Mundial os alemães levaram aquele trono da cidade de Pérgamo até Berlim e colocaram num museu, e até hoje é visto aquele trono. Até hoje é conhecido aquele trono. Na Segunda Guerra Mundial tiraram da cidade de Pérgamo, que fica na Turquia, e levaram para Berlim, na Alemanha, e colocaram aquele trono, que era um trono feito para Zeus, aonde nós entendemos que a descrição do próprio Cristo fala, era o trono de Satanás. Agora imagina uma cidade que existia crenças de todos os deuses sendo cultuadas. Existia um trono do próprio Satanás fixado e apresentado pelo próprio Deus. E o evangelho alcança aquela cidade. Aquela igreja é plantada naquela cidade. Os crentes daquela igreja como viviam, que batalha espiritual, que luta que não era. Que é um exemplo da luta, que é um exemplo da provação, que é um exemplo da represária, que é um exemplo da opressão maligna. O pastor daquela igreja, ele é especificado pelo próprio Cristo na leitura oficial. Versículo 13: eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Deus. Os grandes teólogos, estudiosos, nos afirmam que o pastor daquela igreja em Pérgamo era Antipas, um homem fiel a Deus, um homem que deu testemunho da sua vida, da tua intimidade, do teu relacionamento para com Deus. Ele estava à frente daquela igreja, sabia onde Cristo plantou o ambiente, o local, a cidade, a opressão, a luta espiritual. Mas a Bíblia fala, que o próprio Deus fala, que ele era um homem fiel. Fiel testemunha de Cristo. Glória a Deus. Era um homem que não se dobrava. No mínimo era um homem que protestava contra o pecado. No mínimo era um homem que buscava a santidade. No mínimo era um homem que tinha relacionamento poderoso em oração. No mínimo era um homem que tinha unção e graça para realizar sinais, prodígios e milagres. No mínimo era um homem que em suas pregações, as doutrinas, a santidade, o amor era relacionado a ponto de mudar a história dos que estavam na igreja. Aquele homem era a representação de Cristo, e essa representação foi exposta, foi levada como uma referência de fiel testemunha para com Deus. Eu fico imaginando a morte desse homem.
Meu Pai. Porque a Bíblia fala que ele foi morto. Foi morto. O próprio Jesus disse que ele foi morto na cidade. Os teólogos, os estudiosos, nos ensinam que fizeram um bezerro de latão ou de bronze, um bezerro oco, colocaram no centro da cidade, numa praça principal. Meu Pai. Fizeram um espetáculo de crueldade, de dor, de maldade. Meu Deus. Acenderam embaixo daquele bezerro uma grande fogueira e colocaram o pastor da igreja de Pérgamo, Antipas, dentro daquele bezerro de latão, aquele bezerro de bronze. Aquilo foi ficando incandescente, aquilo foi ficando... Eu imagino como estava aquele homem, que morte terrível era aquele homem. Mas aquele homem, no mínimo, estava cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Aquele homem, no mínimo, no ato da morte, no ato da dor, ele glorificava o nome do Senhor. No mínimo, eles pensaram uma opressão demoníaca naquela cidade. Os líderes, guiados por demônios daquela cidade, pensaram: vamos usar o pastor como exemplo, vamos apavorar os membros daquela igreja, vamos causar uma tortura psicológica naquele povo, vamos traumatizar aquele povo, colocando o pastor dele a ser cozido e frito em um bezerro no meio da cidade, para que todos tenham pânico e causem medo a ponto de desistir do evangelho. Meu Deus. Misericordioso. Qual é a perseguição de hoje para os pastores? Meu Pai. Tem diferença? Não. Eu fico imaginando que muitos pastores, em vez de dar o testemunho como o mártir que foi Antipas, eu fico pensando que muitos pastores de hoje em dia não conseguem lutar para dar o testemunho mínimo de provações, de lutas. É verdade. Estão se vendendo e corrompendo. Pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia fala que esse mesmo povo fiel que viveu e que viu o testemunho de vida do seu pastor Antipas, que foi elogiado por Cristo, que guardaram a fé, que não negaram o nome de Jesus, Aleluia. tinham dentro da igreja, dentro do ministério, algumas aceitações malignas, Olha aí. Misericórdia. que infelizmente também se encaixam nos dias de hoje. Como assim, pastor? Pai. Aquele povo viu a morte de Antipas, seu pastor, e não negou a fé. Aceitou todo tipo de opressão e retaliação, mas não negaram o nome de Jesus. Aleluia. Mas olha só, espiritualmente com o mundo, espiritualmente com as batalhas pagãs do mundo, com os deuses pagãos do mundo, aquele povo estava vitorioso, recebendo elogios do próprio Deus. Mas espiritualmente dentro da igreja, espiritualmente dentro da liturgia da igreja, dentro da rotina ministerial na igreja, o Senhor exortou. Meu Deus, olha aí. Muda nos dias de hoje? Não. Também não. Meu Deus. Mas pastor, peraí, vamos tentar entender isso. Vamos tentar entender isso. Louvado seja Deus. O versículo 14 diz assim: mas eu tenho poucas coisas contra ti. Sabe o que é engraçado? Eu vejo a igreja de Pérgamo, que passou uma situação realmente extrema nas retaliações espirituais, Verdade. que realmente passou situações de males, mas ganhou elogio de Jesus. Não negaram o meu nome, foram fiéis, obedientes, guardaram a fé. Eu fico pensando que nos dias atuais, quando a gente lê a igreja, quando a gente lê sobre a igreja de Laodiceia, sabe que em todas as 7 cartas, só a igreja de Laodiceia, ou só a igreja atual dos nossos tempos, do 7º tempo, do último período da igreja sobre a face da terra, só o nosso tempo, só a nossa igreja, só o nosso contexto espiritual atual não recebeu nenhum elogio de Jesus. Meu Deus. Não há uma pauta que Jesus fala: eu conheço as suas obras e me agradei de ti. Não há nada de elogio. Misericórdia. A frustração e a decepção espiritual das nossas igrejas atuais mostram que verdadeiramente estamos nos fins dos tempos. Quando nós vemos aqui que esse povo foi elogiado por Deus, tinha qualidades perante os olhos do Senhor, mostra que eles viviam o Evangelho.
Mas mesmo um povo fiel estava sujeito às opressões. E o que aconteceu naquela igreja, naquela época, na cidade de Pérgamo, está acontecendo nos dias atuais. Aqui em 2025, nós não estamos falando do ano 313. O terceiro período da igreja sobre a face da terra foi de 313 ao ano 590. Foi um período realmente duro, complicado espiritualmente falando, mas eles estavam fiéis com o Senhor, mesmo havendo um certo tipo de corrupção na igreja. Porque a Bíblia fala, a leitura nos ensina que havia pouca coisa contra ti. Então nós entendemos que a grande maioria era fiel. Nós entendemos que a grande maioria andava com obediência. A grande maioria tinha santidade com o Senhor. A grande maioria via o exemplo de vida do seu pastor Antipas como espelho de vida para si. Verdade. Mas o Senhor exorta, porque tens, o prosseguimento do versículo 14, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vamos lá. Números capítulo 25 vai falar sobre a história de Balaão, sobre a história de Balaque. Balaão foi um profeta, homem de Deus. Balaão tinha relacionamento com Deus. Balaão era um homem escolhido por Deus. Balaão era um homem respeitado perante o povo de Israel. Balaão era um profeta, mas olha só, o profeta se corrompeu. Veio propostas de Balaque, veio propostas de um rei rico, veio proposta de um homem poderoso. Eu imagino que quando a proposta veio para que Balaque lançasse maldição sobre o povo de Israel, que os representantes, os príncipes, os anciões, os grandes, levaram aquelas malas, aqueles suportes de caixas com ouro. Meu Deus! Balaão deve ter olhado para cima e falado assim: rapaz, eu sou profeta, mas eu não tenho um carrinho para andar para baixo para cima. Olha aí. Eu sou profeta, mas eu estou com o sapatinho já com a sola furando. Eu sou profeta de Deus, mas a geladeira só tem água. Eu sou profeta, mas minhas contas estão tudo acumulando. Eu sou profeta, mas eu estou cansado de comer arroz com ovo. Meu Deus. Sabe que às vezes as provações que o Senhor nos dá é porque sabe que se nós ganharmos o que o mundo oferece, se afastamos dele. É verdade. O Senhor conhece os nossos passos. Verdade. Conhece o nosso passado, conhece o que vivemos no presente e sabe o que vai acontecer no futuro. Sabe por quê? Ele é Deus, todo-poderoso Deus. Ele conhecia a história de Balaque e sabia que o propósito de Balaque era barrar o povo de Israel com medo de uma represália de guerra e eles perdessem a batalha e perdessem suas terras. Mas lançou uma proposta a um profeta que brilhou o olho no que era financeiro. Meu Deus. Existe igualdade nos dias atuais? Infelizmente existe. Verdade. Quantos profetas estão se vendendo pelo ouro? Quantos profetas estão aceitando as propostas de Balaque, inspirados por demônios? Eu tenho dinheiro, eu tenho ouro. Entra com maldição, bota um pouquinho de axé nos louvores, bota um pouquinho de funk na mocidade, bota um pouquinho de saia curta nas irmãs, bota um pouquinho de calça colada nos irmãos, Meu Deus. bota um pouquinho de heresia. Olha aí, Jesus. Quando nós falamos de corrupção financeira, nós vemos a teoria da prosperidade sendo um marco, fazendo os grandes ministérios crescerem e enriquecerem, pastores andando de helicóptero, com jatos, sabe? Eu vi um testemunho de uma entrevista e aquele entrevistador pergunta ao pastor, quantos jatos o senhor tem? Ele falou assim: eu não tenho nenhum, mas a igreja tem 2 jatos. A igreja tem 2, a igreja tem, está no nome do ministério, tem 2 jatos particulares. Olha aí. Jatos particulares de milhões de reais. Mas vem cá, pastor, se precisar de um membro dessa igreja, da tua ministério, pegar ele, sair daqui e ir para outro estado, o irmão consegue? Não, é da igreja, não posso ficar usando. Não. Meu Deus.
também que vemos. É. Eu vejo algumas ações atuais, sabe, pessoas que estão quebrando telhas em cima de churrasqueiras, em cima do altar, com atos proféticos e batendo marreta em telha. Não é bíblico, gente. Meu Deus. Levam o paganismo, levam o culto a outros deuses, igrejas que estão fazendo cultos com carros dentro da igreja, encontro de carros raros e antigos dentro do templo, dentro da casa de oração, dentro do local onde o Senhor estabeleceu o seu nome, a sua glória, no local que tinha o santo e o santo dos santos, o local onde foi venerado e respeitado a vida inteira. Hoje acumula carros antigos. Vamos fazer o culto dos caramos. Heresia. Unções de profetas que a gente sabe que é carnal ou demoníaca. Verdade. Pessoas que... Eu vi um vídeo que eu fiquei pasmo. O profeta tinha que pôr a mão na parte genitália da mulher, dizendo que ela só seria liberta do demônio que estava na vida dela se ele tocasse ela por baixo. Misericórdia. Sangue de Jesus. Profeta que enchia a boca com a água, com o líquido, dizendo que era ungido, consagrado, e cuspia na boca de uma fileira de pessoas que esperava o cuspe que vinha da boca dele com a boca aberta. Sangue de Jesus tem poder. Aonde é bíblico isso? Demônio puro. Misericórdia. Apocalipse capítulo 22 nos lembra que aquele que acrescentar ou tirar uma só vírgula desse texto acarretará sobre si as maldições deste livro e vai perder a salvação, vai perder a sua parte na árvore da vida. Verdade. Mas pastor, Deus do céu. Misericórdia. o irmão falou sobre ganância e sobre idolatria e prostituição. Repara aqui, o que era tropeço justamente foi o que foi oferecido a demônios, consagrado a demônios, para que eles comessem, se alimentassem. Olha aí. Hoje nós vemos as pessoas idolatrando o dinheiro, hoje nós vemos as pessoas idolatrando os carros, hoje nós vemos as pessoas idolatrando. Isto aqui é um ato de prostituição, é um ato de receber o que foi sacrificado a demônios. Meu Deus. Sabe, quando nós vemos o ato de prostituir-se, existem dois tópicos, ou dois termos, ou dois pontos de vista espirituais a entender-se o que é prostituição segundo a Bíblia. O ato de prostituir, segundo o Senhor, pode ser o ato prático, a ação carnal, ou pode ser o ato espiritual, de trocar a glória, a presença, a aliança com Deus e cultuar a outros deuses, se dobrar a outros deuses, a outra imagem. Ele se prostitui espiritualmente, ele trai o Senhor espiritualmente. Meu Deus, é verdade. Mas quando nós vemos aqui a falar sobre prostituição, nós vemos que não era só espiritual, não era só estar no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que cultuava vários deuses e estava corrompendo a vida daquele povo, mas também era o ato prático da prostituição, era a ação carnal, que é um exemplo. O versículo 15 diz assim, ó: assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram um grupo de pessoas que se infiltravam na igreja, que se infiltravam no ministério, que se mostravam aprovados, que tinham conhecimento das leis, que viviam as rotinas litúrgicas, que praticavam a sua fé, que estavam sendo aprovados aos olhos dos homens, mas aquele grupo que se infiltrava, que se camuflava, eles instituíam um a um, poucos a poucos, até espalhar como uma grande doença a história de que o prazer físico, carnal, a prática da imoralidade, a prática do adultério, do pecado na carne, não faria nenhum tipo de mal ao espírito. Meu Deus. Você pode estar bem com Deus e cometer o adultério, pode estar bem com Deus e cometer a fornicação, pode estar bem com Deus e viver a prostituição. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Verdade. Infelizmente está. Meu Pai. Quantos escândalos nós vemos? Eita. Quantos cantores famosos que fazem eventos e lançam os discos e cobram uma fortuna para pregar ou para cantar, mas que em pouco tempo o escândalo vem. Missionário tal, cantor levita tal, caiu em adultério com a missionária tal, sabe? Meu Deus. O pastor foi pego no motel com a irmã tal.
Alguns dias atrás eu vi um pastor que estava de top feminino, mini saia feminina, peruca loira, numa esquina, numa ruaeira, uma escura. Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Deus, todo Aonde vai parar esse tipo de prostituição? Pessoas sendo desmascaradas, trazendo escândalo ao Evangelho, trazendo escândalo ao ministério, trazendo escândalo. Sabe o que a Bíblia diz? O próprio Jesus diz que isso é mister que aconteça. Mas entenda, melhor será para uma pessoa dessa lhe amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar no fundo do mar. Olha como é complicado a sentença, a condenação dessa situação. Meu Deus, é forte. Irmãos, não se pense, não se deixe levar achando que o dinheiro nesse mundo, os bens desse mundo, as conquistas desse mundo são a prioridade de uma vida com Deus, que não são. O próprio Jesus nos ensina: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulais tesouros nos céus. Aleluia. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. É verdade. Meu Deus. Aquele povo estava sendo corrompido, e nos dá um exemplo de hoje, de muitos estamos sendo corrompidos. Verdade. Muitos estão vivendo a corrupção. Meu Deus. Oh Senhor, Verdade, e meu o tempo Pai. passa. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Pai. Eu quero encerrar com o versículo 16. Então eu vou pular para o versículo 17, amém? Amém. Versículo 17 da leitura oficial, Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Quando nós falamos sobre o maná, nós lembramos que o maná foi as provisões por anos, por décadas, que o Senhor deu ao povo quando estava no deserto, na travessia do deserto, com destino à terra prometida. E esse maná também, ele foi acolhido na arca da aliança, onde ficou as tábuas dos 10 mandamentos e também o maná. Jesus. Nós podemos entender que espiritualmente o Senhor tem projetado um alimento diferenciado para nós, e esse alimento eu posso entender que ao que vencer é aquele que realmente chegar aos céus. Aleluia. O Senhor tem algo diferente para nós, e eu quero esse algo. Eu não consigo entender, o versículo é muito profundo, eu sou muito raso em entendimento para essas coisas. Muitos que não me conhecem, eu não tenho teologia bíblica. Então tem coisas que eu me sinto muito pequeno na grandeza do nosso Deus. Aleluia. Eu me sinto muito pequeno mesmo quando o Senhor mostra o que Ele tem como recompensa e que Ele tem como salário, como galardão aos que entrarem nos céus. Então eu me contento em ter a esperança de um dia chegar lá. Aleluia. Eu me contento tendo a fé na graça do Senhor. Eu me contento crendo nesse amor, nessa misericórdia, crendo que quando Ele pagou na cruz do Calvário o preço pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, nos mostra uma verdade, uma certeza chamada amor, que jamais muda. Verdade. Glória a Deus. Ele fala em recompensa e eu quero essa recompensa. Aleluia. E aí ele fala aqui, ó, a parte B do versículo 17: e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Essa pedra branca, alguns homens de Deus tinham um colar, uma pedrinha branca, era o Urim Purim, acho que era mais ou menos isso, que dava a autoridade daqueles homens estar na presença de Deus. Era uma liturgia na época, ou em julgamentos, em sentenças, em expressão de condenação no julgamento, quando o réu era absolvido, era inocentado, ele também ganhava uma pedrinha branca mostrando a verdade dos seus feitos. Então dá para se entender que ao que vencer, vai receber uma pedra branca de justificação pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Uma pedra branca que nos mostra o nosso novo nome, que o Senhor tem revelado aos nossos céus. Uma pedra branca que mostra que somos
inocentados, não por merecimento, mas por misericórdia, por graça e amor de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro que nos limpou, nos purificou, nos dando uma nova identidade e nos mostrando que no céu tudo se fará novo. O que nós cremos é que o Senhor tem reservado tudo novo para nós. Glória a Deus. Podemos viver essas pedras brancas, podemos viver esse maná, podemos viver o que o Espírito diz às igrejas hoje. Aleluia. Com fidelidade e obediência. Verdade. Com fidelidade e obediência. Muitos querem entender tanto, que se embaralham e acabam entendendo o que os grandes líderes estão proferindo sem ler a Bíblia. Meu Deus. Sem ler a Bíblia. Erramos por não conhecer, Oséias capítulo 4, versículo 6, errais por não conhecer as Escrituras. Entenda, o conhecimento das Escrituras é o conhecimento do próprio Deus. Aleluia. É a intimidade com o próprio Deus. Não há engano para quem tem conhecimento. Verdade liberta. Não vai engolir ou aceitar uma mensagem profana, uma mensagem herésica, cheia de paganismo, cheia de mundanismo na sua vida. Se você tem conhecimento dessa palavra, se você tem a verdade dentro do teu coração dessas palavras. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Mas para encerrar, Todo-Poderoso. versículo 16, dando encerramento, nosso tempo já se foi. Aleluia. Oh glória. Versículo 16, eu encerro. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meu Deus, é forte. Arrependimento. É Deus não resiste um coração arrependido. verdade. Um coração arrependido de verdade. Um quebrantamento na oração de verdade. Aleluia. Com os pensamentos de realmente confessar e abandonar. Com os pensamentos expostos no íntimo do teu quarto, com os joelhos dobrados, com os lágrimas dos olhos, sendo toda a verdade do teu ser. Mostra um caminho de esperança. Aleluia. Arrependa-se, porque o que o mundo tem é consagrado e é gerado nas mãos de demônios e podem gerar pecado, e o pecado tem um salário, a morte. Cristo, ele venceu o mundo, nos dá o exemplo de vencer as aflições do mundo. Cristo nos dá o exemplo do seu ministério como exemplo de vida para nós. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Pois quando não, em breve virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Sabe o que me vem ao coração? João capítulo 12. João capítulo 12. Aleluia. Quando Jesus expressando, diz, João capítulo 12, versículo 46. Vamos ler esses três aqui, vamos lá. 46, 47, 48. Diz assim, João 12, 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Deus Todo-Poderoso. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Olha aí. eu não julgo. Meu Deus. Porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Essas palavras foram ditas por Jesus. Aleluia. Eu não vim para julgar o mundo. Você não acredita nas minhas palavras? Não tem problema. Enquanto ele estava vivo em carne, enquanto nós estamos vivos em carne, não há julgamento. Você está isento do julgamento. Olha aí. Mas ele conclui, olha só. Eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. Quem? A palavra que temos pregado, que tenho pregado. Deus é forte, Jesus. Quem vai nos julgar? A palavra de Deus. Olha aí. Quem vai nos julgar? Essa há de julgar no último dia. No último dia representa o julgamento do Senhor. É.
o fórum do Senhor, o julgamento à frente do juiz, que é o Senhor, o tribunal de Cristo. Eu imagino as pessoas tentando arrumar um subterfúgio, uma desculpa, um joguinho de cintura, mas ouviu a palavra e não acreditou na palavra. E é a mesma palavra que você ouviu, que lhe conduzia ao caminho certo, lhe conduzia à vida eterna, lhe conduzia à aliança eterna para com Deus. Essa mesma palavra que você não creu vai ser exposta. Você não acreditou. Meu Deus, é forte, Jesus. Como foi lido na leitura oficial, Eclesiastes capítulo 12, versículo 15, né? 15. Que o Senhor há de julgar a todos. Tudo que há, coberto ou encoberto, virá juízo. Verdade. Então que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, viver esse evangelho de verdade. Aleluia. Como diz Salomão, no fim da sua carreira, da sua vida, do seu reinado, da sua história, no fim das suas riquezas, das suas conquistas, dos seus prazeres, da sua fama, do seu poder, no fim da sua vida, ele resumiu a história da sua vida dizendo: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Verdade. Aleluia. Que o Senhor possa te alcançar, que a graça do Espírito Santo possa te alcançar, que a fé, ao ouvir essa palavra que está sendo gerada no teu coração, possa gerar frutos e bons frutos. Você é terra fértil. Aleluia. Há esperança. Tudo é possível que crê. Cristo Jesus te ama. Verdade. Que você possa verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor em espírito e em verdade, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Sou Jesus. Glorificado, bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, Deus santo e fiel.